Eu comecei a sentir muitas dores, peito, na cabeça. Me levaram para o hospital, viram, né? Não era só o sangue que estava contaminado. Os meus pulmões estavam totalmente tomados ali de secreção. Começaram também a fazer alguns outros exames. Comecei a não conhecer mais nada e a não conhecer nem a minha família. Foi onde que eles descobriram também que o fígado estava derretendo. Com aproximadamente dali uns 4 a 5 dias do primeiro dia que eu comecei a sentir dores, eu já entrei em coma. A minha situação era grave, eu precisava de uma UTI, se eu quisesse viver pelo menos para despedir da minha família. Eu fui encaminhado para uma UTI, onde começou, né, o processo, os médicos ainda um pouco perdidos ali com aquela situação, não tão acostumados com aquela situação grave daquela forma. Quando eles começaram a me tratar com alguns medicamentos e com alguns conhecimentos que eles tinham da H1N1, também conhecida como a gripe suína. Entre uma das paradas cardíacas ou paradas respiratórias que eu tive, algumas, né, nesse momento já não tinha mais o meu corpo, né? Já era só o meu espírito. Eu estava ciente, né, de que o meu corpo havia morrido. Eu fui direcionado a um julgamento. Eu fui direcionado a uma porta. E tinha um corredor bastante grande, né, e no fundo dele tinha uma porta ali. Eu encontrei com um ser, né, eu não sei identificar, não sei falar se era um anjo, se era né, sou de sentido contrário por mim, só disse assim, é ali, tá? E eu, ok, obrigado. Entrei por essa porta, cheguei lá, pensei, vou ver a face de Deus, porque Ele é o juiz, então Ele que vai fazer o meu julgamento. Quando eu entrei nessa sala, não tinha ninguém, pensei, Ele vai chegar, né? Vou aguardar. Então a voz bem forte, bem grave, perguntou para mim, André, você sabe que hoje é o dia do seu julgamento, não sabe? E eu temi aquela voz naquele momento e disse, sim, Senhor, eu sei. Falou assim, por que, André, que você acha que você merece ser salvo? E eu respondi para ele, não, Senhor, eu não acho que eu mereço ser salvo. Ele perguntou, mas por que você acha isso? Eu respondi para ele, Senhor, apenas há 2 anos eu tenho tentado conhecer a sua palavra, tenho tentado ouvir a sua voz e me preocupado com a sua vontade em relação à minha vida. Mas 20 anos da minha vida eu passei sem querer te conhecer, querendo conhecer a mim mesmo, que eu gostava, que eu queria. Naquele momento, ele não me respondeu, eu não saí da sala, ele não me respondeu se eu ia ser salvo, se eu não ia ser salvo, e eu acordei na UTI, onde eu deparei com a minha cunhada com a Bíblia na mão. Deu um sinal para mim se queria que lesse a Bíblia para mim. Eu não me mexia, eu não podia me mexer e não aguentava também. Ficava na posição só durante todos aqueles quase 2 meses que eu fiquei. E ela deu mais ou menos assim para mim, eis que eu trazia-te até mim, mas devido ao clamor da terra, eu te dou uma nova chance. Naquele momento eu conheci que Ele era Deus na minha vida, Ele tinha um propósito muito grande na minha vida. Jamais eu tive dúvida. Eu saí da UTI, saí de uma cadeira de roda, com a possibilidade de não voltar a andar, que os médicos tinham passado, né, pra gente. E foi onde eu fiz fisioterapia e Deus completou o milagre na minha vida, porque acredito que Ele não faz a obra pela metade.